Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 14, diz: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agora oramos consagrando a Ti esse momento em que vamos meditar na Tua palavra. Tua palavra é um mistério maravilhoso, é ensino para nós. E nós não temos condição de entender tudo isso que está escrito aqui, se o Senhor mesmo não revelar. Queremos dizer a Ti que nós submetemos a Tua palavra, todas as nossas opiniões, pensamentos, interpretações, e pedimos que ela venha sobre nós nessa noite com peso de glória, que venha impactar nossas vidas, que venha cumprir os propósitos para o qual ela foi escrita e que ela não volte vazia. Possamos voltar para casa alimentados, mais firmes do que quando nós chegamos e preparados para continuar a nossa caminhada até a linha de chegada para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. A oração é o meio que Deus estabeleceu para unir o céu com a terra. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A oração é o meio que Deus estabeleceu para unir o céu com a terra. Esse texto ele foi escrito inicialmente pelo profeta Isaías. Vocês vão encontrar essa referência lá em Isaías capítulo 56, versículo 7. E ele foi repetido aqui nos evangelhos por Mateus, no texto que nós lemos, por Marcos também, no capítulo 11, versículo 17, por Lucas, no capítulo 19, versículo 46, e está implícito também no Evangelho de João, no capítulo 2. Deus diz com todas as letras: a minha casa será chamada casa de oração. Nós sabemos que na caminhada da igreja ela tem três compromissos, três frentes. Nós temos a adoração, que é o nosso compromisso com Deus, nosso compromisso vertical. Nós temos a comunhão, que é o nosso compromisso com os irmãos, o compromisso horizontal, e nós temos a evangelização, que é o nosso compromisso com os de fora, com aqueles que ainda não são crentes, mas a igreja convive com eles na sua caminhada. Então a igreja ela está fincada nesses três pilares: adoração, comunhão e evangelização. Deus poderia perfeitamente ter dito: a minha casa será chamada casa de adoração. Deus poderia dizer: a minha casa será chamada casa de comunhão, perfeito. Ou minha casa será chamada casa de evangelização, porque são as práticas que nós temos na nossa caminhada no dia a dia. Mas Deus diz aqui com todas as letras, e parece não haver dúvidas no coração dele de que a oração ocupa o espaço mais importante na vida da igreja, a ponto dele nomear sua casa como casa de oração. Nós vemos pelo contexto aqui que as pessoas são capazes de fazer da casa de Deus casa com outras finalidades. Na época de Cristo, eles estavam fazendo a casa de Deus casa de cambistas. Então, isso aí muito menos. A casa de Deus jamais vai poder ser casa de confusão, casa de negociação, casa de prostituição, jamais. A casa de Deus, esse lugar onde a igreja se reúne, que pode ser o templo, pode ser a casa de alguém, pode ser debaixo de uma árvore, a casa de Deus, o lugar da reunião do povo dele, é e deve ser reconhecido como uma casa de oração, porque a oração é o meio que Deus estabeleceu para ligar o céu com a terra, e nós precisamos valorizar isso, e precisamos viver dessa forma, se queremos estar com as nossas vidas no centro da vontade de Deus. E eu quero conversar com a igreja um pouquinho nessa noite sobre essa coisa linda que nós temos, esse privilégio que é o privilégio da oração.
como nós devemos orar? Esse é o primeiro problema que nós enfrentamos, porque quando abrimos a nossa Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, tem um texto que nos assusta. Está escrito lá: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a Bíblia diz que ninguém sabe orar. Se a oração ocupa esse espaço tão importante no coração de Deus, e é tão vital na vida da igreja, como que a gente vai fazer se a Bíblia diz que nós não sabemos orar? Mas a segunda informação é muito preciosa: o Espírito Santo intercede por nós, se preciso até com gemidos inexprimíveis, porque se o Espírito Santo não orar junto conosco, nós pediremos coisas terríveis a Deus, que inclusive vão fazer mal para nós. E certamente Deus é um Deus que responde às orações e não responde a todas com sim. Ele responde com não também. Ele responde com aguarde também, porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele conhece a situação como um todo, muito melhor do que nós que enxergamos a vida apenas um palmo na frente do nariz, e olhe lá. Então não existe uma fórmula mágica de oração, um conjunto mágico de palavras que nós podemos proferir para fazer com que Deus atenda nossos pedidos, né, e nossas vontades, e nos conceda seus benefícios. E houve um momento em que os próprios discípulos de Jesus pediram que Ele os ensinasse a orar. E isso está registrado no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aqui nos deu um princípio de oração, um modelo de oração. A oração, ela precisa sempre começar com adoração. Nós devemos chegar na presença de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para dizer o que nós sentimos por Ele, para dizer o que Ele é para nós, e nós deveríamos investir um bom tempo da oração fazendo isso, adoração. Jesus começa dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não começa pedindo nada para Ele, nem por ninguém. O foco da oração de Jesus começa em Deus. E esse deveria ser o primeiro foco da nossa oração: adorar ao Senhor, dizer palavras de amor, de carinho, de gratidão ao Senhor. Depois vem uma palavra de gratidão. Jesus declara no versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é uma constatação, porque nós só chegamos à meia-noite vivos porque tivemos pão na nossa mesa, água na nossa geladeira, no nosso filtro, tivemos ar para respirar, tivemos um teto para nos abrigar. Nós temos muita coisa para agradecer a Deus. Ele de fato nos dá o pão dia após dia. Depois nós vemos uma palavra de confissão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então a oração tem que ter um momento de confissão, para a gente olhar para trás, de preferência não mais que um dia, e ver as coisas que nós fizemos, ou nos omitimos, ou falamos, ou pensamos, e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não aquela palavrinha mágica: perdoa a multidão dos meus pecados, mas dizer para Deus: eu errei aqui, errei ali, errei lá. E finalmente um período de intercessão: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, e etc, etc, etc. Ele termina, mais uma vez, adorando a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Começa com adoração, termina com adoração. Então, nossas orações deveriam ter isso: adoração, gratidão, confissão e intercessão. Não precisa ser nessa ordem, não precisa ser com palavras escolhidas, rebuscadas, mas é o padrão de oração que Jesus nos ensinou. A Bíblia também diz que as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai. Aí mesmo no capítulo 6 de Mateus, no versículo 6, está escrito: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
Nós sabemos que o nosso Deus é a Santíssima Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E naquilo que a teologia chama da economia da Trindade, quem ouve as orações e responde é o Pai. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, né, em nome de Jesus, na intermediação do Espírito Santo. Não precisa falar isso tudo, claro. Mas se a gente quer ter um conceito correto de Deus, pensar Deus corretamente como uma pessoa que Ele é, nós devemos orar da forma como a Bíblia nos diz. Pedir ao Pai. E a oração que é dirigida ao Pai, ela vai ser ouvida e vai ser respondida, ainda que não do jeito que a gente pensa. Porque Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. João capítulo 15, versículo 16, vai confirmar para nós que a oração deve ser feita em nome de Jesus. Olha o que está escrito lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então Jesus disse, você pede ao Pai em meu nome. Nós podemos orar a Jesus? Podemos. Agradecer a Jesus pelo seu sacrifício, agradecer a Jesus por Ele ser nosso Salvador? Sim. Podemos orar ao Espírito Santo? Podemos. É o Espírito Santo que distribui os dons, é o Espírito Santo que nos enche, pode orar ao Espírito Santo, claro. Mas os pedidos devem ser dirigidos ao Pai, as orações, as petições são dirigidas ao Pai. A Bíblia também diz que a oração tem que ser feita com fé. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7, vai nos dizer isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, uma oração sem fé, a Bíblia já diz, ela está respondida. Não suponha que vai conseguir alguma coisa de Deus, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é acreditar em Deus. Ora, se eu não acredito em Deus, como é que eu vou orar a Ele e Ele vai atender as minhas orações? Então eu preciso orar ao Pai, em nome de Jesus, e preciso orar com fé. E o que mais? Eu preciso orar submetendo as minhas orações à vontade de Deus. Olha que interessante que aparece aí em 1 de João, no capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração não move a vontade de Deus. A oração move a mão de Deus. Aquilo que Deus não quer fazer, Ele não vai fazer só porque a gente está orando. Lógico, o Pai faz tudo pelo Filho. O Pai faz tudo que o Filho pede só porque Ele está pedindo e porque o ama? Claro que não. Deus não atende positivamente a muitas das nossas orações, porque Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós orarmos, já deve encaixar logo ali, conforme a tua vontade. Aí alguém diz, mas você é para orar a Deus e falar para ser feito conforme a vontade dele, então não precisa orar, Ele vai fazer mesmo que é a vontade dele. Então, por que nós oramos? Porque Ele falou que tem que orar. Por que nós evangelizamos, se Deus já sabe quem vai ser salvo ou não? Porque Ele mandou evangelizar. Nós fazemos o que fazemos porque Deus manda, não pelo resultado, pelo efeito, pela lógica. É assim que é a nossa vida com Deus e a nossa caminhada com Deus. Vocês lembram que no Getsêmani, Jesus, diante do horror da cruz, e o maior horror seria receber sobre Ele o peso dos nossos pecados, Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a oração, ela precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus. Nunca deixe de mencionar na tua oração, se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, foi o que Jesus nos ensinou. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero nada na minha vida que não seja da vontade de Deus. Nós não temos tempo para fazer mais nada nesse mundo, irmãos, a não ser a vontade de Deus. Para fazer isso, o tempo já é curto. Quanto mais a gente ficar se envolvendo em coisa que não é a vontade de Deus. Então, a Bíblia não tem uma fórmula mágica para a oração, mas a Bíblia nos dá princípios de oração.
formas de oração que nós devemos exercitar. Sobre a questão prática, né? Qual é a posição certa para orar? A Bíblia não diz que na posição A ou B, Deus vai ouvir melhor sua oração. A Bíblia, por exemplo, mostra pessoas orando de joelhos, é a posição que mais aparece na Bíblia. A gente pode ver, por exemplo, em Atos 9:40, pessoas se ajoelhando e orando. A Bíblia mostra pessoas orando com o rosto prostrado em terra, várias vezes vemos isso, até mesmo nos evangelhos, em Mateus 26:39. A Bíblia mostra pessoas orando de pé, como em Lucas 18:11, a pessoa se colocou de pé e orou. Ou seja, a posição da oração não importa, podemos orar sentados, em pé, deitados, ajoelhados, de cabeça para baixo. Nós buscamos uma posição que seja mais adequada para a gente se concentrar na oração e Deus entender que nós estamos orando de verdade. É claro que se eu for orar deitado à noite, eu vou dormir. Depois de trabalhar o dia todo, como é que eu vou deitar, vou me cobrir e vou orar? Se eu tenho problema de circulação e for me ajoelhar para orar, eu vou ter problema até de saúde, não vou conseguir me concentrar. Ou se o meu joelho é arrebentado, como é que eu vou ajoelhar? Eu vou me desconcentrar completamente. Podemos orar andando, podemos orar de várias maneiras. A Bíblia também não fala nada sobre fechar o olho para orar, né? É incrível. Eu tomei tanta bronca da professora da escola dominical quando era criança, porque eu não fechava o olho para orar, né? Se lermos lá em João 11:41, Jesus erguia os olhos aos céus e orava. Claro que por uma questão de concentração, quando a gente está orando em público, é melhor fechar o olho, senão a gente vai ver a movimentação, vamos desconcentrar. Mas podemos fazer caminhada de oração, pedalada de oração, orar ao volante do carro, não vai poder fechar o olho, lógico. Então, irmãos, como orar? Não tem uma técnica, não tem uma regra, não tem um padrão fechado, dogmático. O que não se pode é ficar sem orar, porque a oração é o meio que Deus estabeleceu para unir o céu e a terra. Não me pergunte por quê, mas foi assim que Ele fez, e se nós queremos crescer espiritualmente, precisamos observar isso. Onde devemos orar? Qual é o melhor lugar para orar? A Bíblia também não prescreve um lugar específico e mais consagrado para se orar. Se a gente perguntar para os crentes de modo geral, 90% das respostas vai ser que é no monte, que o melhor lugar para orar é no monte. E eu não discordo, o monte é um excelente lugar para orar. A nossa igreja, por exemplo, que já está no monte, aqui o bairro do Monte Castelo, nesse caso a gente poderia dizer que a gente ora no monte 2 vezes por semana, sem dificuldade. Mas quando a gente fala do monte, a gente está falando do lugar tranquilo. Aqui é bairro, é cidade, é movimentado. Então, orar aqui no monte só pela geografia não faz sentido. Se for um monte também perigoso, não faz sentido. Como é que você vai se concentrar na oração num monte em que você pode a qualquer momento ser assaltado ali? Um monte que tenha gado solto, como que você vai orar ali e se concentrar? Ou que seja um lugar conhecido por ter animais peçonhentos, como é que você vai se concentrar? Então, quando a Bíblia fala do monte, é um lugar tranquilo, seguro, onde a gente vai poder ficar em silêncio, afastado da movimentação e falar com Deus, isso é ótimo. E aqui em Volta Redonda nós somos privilegiados, que tem aí uma meia dúzia de monte que é preparado para isso. Alguns até de igrejas, As igrejas prepararam lugares para você se deslocar ao lugar e orar, isso é maravilhoso. Mas, e aqueles irmãos que não conseguem andar? Que têm deficiência ou debilidades? Então não vai nunca ter essa oração de qualidade, porque ela nunca vai chegar no monte. É claro que não. Qualquer lugar é lugar para orar. No texto que nós já lemos aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. E ele está falando aqui de quarto literal? Claro que não, gente. Se fosse quarto literal, os índios, por exemplo, não poderiam orar, eles não têm porta de quarto para fechar. Quem está preso numa penitenciária não pode orar, porque lá não tem porta de quarto para fechar. Os moradores de rua não poderiam orar. Quando a Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a porta, é aqui, ó. É na nossa mente, é na nossa alma. É quando nós nos recolhemos num lugar secreto, num lugar que seja só eu e Deus, e vai ter pessoas que só vai conseguir isso aqui.
Tem pessoas que não ficam sozinhas um minuto na vida, pelo contexto em que vive. Eu preciso ter o meu lugar tranquilo, onde eu me desligue de tudo e esteja em comunhão com Deus, e o meu Pai que vê em secreto vai me recompensar. Esse quarto secreto pode ser o banheiro. E muitos de nós aqui temos o banheiro da casa como o único lugar que até ninguém vai querer seguir a gente lá, né? Lógico. Você entra, fecha a porta e ora ao Pai. Alguém tem uma lajezinha, um forro, né? Um quartinho da bagunça, onde ele vai para aquele quartinho, se desliga de tudo e ora ao Pai. Mas não é o lugar que torna a oração eficaz, é o sossego, é a concentração, é a sintonia com o Pai. Se você tem uma casa que te dê uma sala confortável e possa fazer isso, ótimo. Se a igreja tem um local adequado, ótimo. Mas em qualquer lugar que a gente esteja, é possível se recolher para o quartinho secreto aqui, se concentrar em Deus e orar. E a Bíblia diz que o nosso Pai vai nos ouvir em secreto e vai nos atender. A Bíblia fala de pessoas orando em casa, não foi uma vez nem duas, no templo, lá em Atos 22, 17, você vai ver pessoas orando no templo. É um lugar muito bom para orar também, porque aqui nós temos várias pessoas que vêm já com esse objetivo, e a oração comunitária ela é muito edificadora, né, edificante. A Bíblia mostra pessoas orando no quarto, na beira do rio. Lá em Atos 16, 13, diz que Paulo encontrou um lugar de oração na beira do rio. Não podemos esquecer que a igreja de Atos era uma igreja clandestina, né? Eles oravam onde dava. Era no cemitério, era nas cavernas, era na beira do rio, era nos eirados, né? Que é o teto das casas, é onde dava. Não tem problema nenhum você ter um lugar de oração na beira do rio, na mata. Um lugar onde a gente possa estar a sós com Deus, ainda que tenha gente perto, mas naquele momento sou eu e Deus. A Bíblia mostra um homem orando dentro do ventre de um peixe. Está lá no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1. Ele orou a Deus. E o peixe o cuspiu dentro da água, né, e mesmo no fundo do mar, coberto de algas, ele continuou orando a Deus. Então não tem um lugar certo para orar. Tem um lugar mais tranquilo que o outro para orar. E nós devemos buscar esses lugares, para que não tenha linha cruzada no momento da nossa comunicação com Deus. Qualquer lugar é lugar de oração. O que nós não podemos é deixar de orar em algum lugar. Se nós orarmos, o Pai nos ouvirá. E em terceiro lugar, quando orar? Qual seria a melhor hora para orar? Nós também, se perguntarmos aos crentes, eu acho que 90% vai dizer de madrugada. Não está errado, porque é o horário mais silencioso. De madrugada é silencioso. Mas não é porque de madrugada a fila é menor, igual a gente já ouviu aí numa música, né? Nós oramos de madrugada porque de madrugada tem menos buzina, tem menos movimento, tem menos barulho e a gente consegue se concentrar. Mas a Bíblia não prescreve o horário da madrugada para orar. Qualquer hora é hora de orar. Quando lemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, o que nós encontramos lá? Orai sem cessar. Orar sem cessar é orar o tempo todo. Qualquer hora é hora de oração. Não tem uma hora do dia que Deus esteja mais ocupado, ou que Deus não esteja em condição de ouvir nossas orações. Tem um texto em Provérbios, Provérbios capítulo 8, versículo 17, que diz assim: os que me buscam de madrugada me acharão. Provérbios 8 é um texto que exalta a sabedoria, simbolizando a pessoa de Cristo, mas não está falando nada de oração. E até em relação à sabedoria, né, para você aprender de madrugada é melhor, porque você vai ter mais condição de se concentrar e ter aprendizado. O próprio Jesus, ele saiu para orar de madrugada. Olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Orar de madrugada é muito bom. Tem um salmo também que eu gosto muito, que é o Salmo 88, ele diz no verso 13,
Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Antemanhã é antes de amanhecer, é de madrugada. Coisa boa, né? Quando antes de começar o dia, a gente já se antecipa em oração. A gente deveria arrumar um jeito, né, de orar antes de sair da cama e antes de dormir, porque a gente abre o dia preparado, né, depois da conversa com o Senhor, e ao final do dia faz a correção de rota, né, e consagra a vida a Deus. Esses 2 horários deveriam ficar na nossa agenda para a oração. Nós temos o exemplo de Daniel. No livro do profeta Daniel, nós vemos que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Olha o que diz em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, olha aí a oração no quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelho, olha a posição, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nós vemos aqui no contexto que o rei Nabucodonosor proibiu a oração. E Daniel falou, proibiu, tá bom, não vou orar escondido não, abriu a janela. E como ele costumava fazer, 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Então, queridos, quando é que nós devemos orar? Sempre, a qualquer tempo. Qual é o seu horário? Eu passei aí quase 30 anos da minha vida acordando 6 horas da manhã. E dormindo meia-noite. Hoje meu horário está completamente virado. Hoje eu durmo 2 horas da manhã e acordo às 9. Porque hoje eu trabalho à tarde, não tem mais criança em casa. Então, assim, cada um tem seu contexto. Não dá para você dizer que essa hora tal é que é a hora boa de orar. Eu sei que meia-noite, quando eu faço a oração, a grande maioria está dormindo. Mas eu não estou dormindo ainda. Para mim é o melhor horário. Para você pode ser de tardinha, pode ser à noitinha, pode ser de manhã cedinho. O que não pode é a gente não ter tempo para orar. Porque a oração é o meio que Deus estabeleceu para unir o céu e a terra. O Salmo 25, 14, traz para nós uma informação muito importante. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade com o Senhor. Só tem uma maneira de você ter intimidade com alguém, é convivendo. Alguém disse que para você conhecer alguém, você tem que comer uma saca de sal. E um saco de sal dura demais, irmão. Vocês veem quando tem campanha de quilo, né? Eles botam menos sal. Porque 1 quilo de sal dura o ano inteiro. Já pensou uma saca? Então, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não vai haver intimidade com Deus, a não ser que a gente tenha tempo com Ele em oração, conversa, convivência. E aqui diz que aos que têm intimidade, Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Quem tem intimidade com Deus não fica cego nesse mundo. A Bíblia diz que quem crê não é confundido. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a entender o que Ele está fazendo, que as coisas estão acontecendo. E mesmo quando acontece algo ruim, você já fica assim, espera aí que alguma coisa boa virá disso em breve. E a gente vai vendo que realmente vem. Muitas coisas que a gente reclama por ter acontecido, daqui a pouco a gente está agradecendo, porque Deus sabe mais. Então a oração nos permite isso, ter intimidade com Deus, para termos as revelações dEle na nossa vida. Concluindo, queridos, Deus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Poderia ser casa de adoração, poderia ser casa de comunhão, poderia ser casa de evangelização, casa de pregação, casa de contribuição, casa de instrução. Deus poderia dizer que a casa dele seria várias coisas, porque tudo isso faz parte da caminhada. Mas Deus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então, meu filho, se a gente não ora aqui, a gente não está fazendo nada aqui. E se eu e você que somos crentes, estamos sendo edificados casa de Deus espiritual, porque sabemos que a era do templo já acabou, Deus habita hoje nas vidas das pessoas crentes. Essa casa tem que ser chamada também casa de oração, porque se não há oração, não há muitas outras coisas que nós possamos fazer para Deus.
Você, por exemplo, se você tivesse de mal com seu filho, ele não conversa com você. Você ficaria feliz pelos presentes que ele te manda, as contribuições dele? Não. Deus se agrada primeiro da pessoa, depois da contribuição. Você ficaria feliz dele cantar música para você? Ele não fala contigo. Eu não sei porquê, e não tenho licença para dizer para vocês porquê, mas eu tenho para mim que Deus escolheu chamar a casa dele de casa de oração exatamente porque o que ele mais quer conosco é um relacionamento. E relacionamento exige conversa e convivência. Não podemos de maneira nenhuma negligenciar a oração. Querendo ou não, gostando ou não, a oração é um instrumento que Deus escolheu para fazer a ligação entre o céu e a terra. Se não houver oração, nós não teremos essa intimidade tão necessária e tão desejada com o Pai para podermos viver nesse mundo para a glória dele. Vamos constantemente buscar a Deus em oração. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.